Melquisedeque é a representação dessa consciência que rege a evolução dos reinos da natureza, incluindo o reino humano, que rege todo o processo evolutivo baseado na escala do 7, sempre na escala sétupla. E aí acontece, pessoal, a relação entre Melquisedeque e Maitreya. Melquisedeque é a própria consciência do Logos solar manifestado, não é? Encarnado no quarto globo Terra, no quarto globo planetário Terra. Melquisedeque é o progenitor, é de onde provém todos os avataras. Melquisedeque é conhecido como Bijan dos avataras. Avatara é um termo que significa a descida da lei, é a manifestação na forma humanizada, na forma humana, na forma material da própria consciência divina. Também falamos da própria lei maior que a tudo e a todos rege, a manifestação humanizada do próprio Dharma dos hindus e dos budistas, não é? Isto não é no Bhagavad Gita, quando existe aquele diálogo entre Krishna e Arjuna, e Krishna fala, não é? Que toda vez que Dharma decai e a Dharma, que é o contrário de Dharma, se levanta, não é? Ele se manifesta para restabelecer a lei. Então, nessa passagem do Bhagavad Gita, Krishna fala justamente do fenômeno, não é? Da manifestação dos avataras cíclicos, do qual ele próprio foi uma manifestação, Zeus Krishna, há cerca de 6.000 anos na antiga Índia. Depois tivemos diversas manifestações avatáricas no decorrer da história em diversos pontos do planeta Terra. Então podemos falar de Siddhartha Gautama, que foi tema do nosso último programa, o Buda, de Jesus, o Cristo, Yoshua Ben Pandira, também uma manifestação avatárica, aí no caso de Jesus, não é? O avatara cíclico, o avatara do ciclo de peixes, e assim também é o caso de Maitreya. Maitreya sendo, portanto, o avatara cíclico do novo ciclo de Aquários, ou seja, dos próximos 2.000 anos. Assim como Jesus, o Cristo, foi a manifestação avatárica que regeu o ciclo de peixes, ou seja, ali por volta do ano 0 até mais ou menos ali por volta do ano 2000, agora temos Maitreya regendo do ano 2000 até o ano 4000, mais ou menos, que corresponde aí à era astrológica conhecida como Era de Aquários. Para falar de Maitreya é preciso falar de Melquisedeque, porque, como eu disse, Melquisedeque é o progenitor, não é? É de onde provém os avataras, é de onde provém todos esses grandes seres. Existe referência na Bíblia a Melquisedeque apenas em 3 pontos. Em Gênesis 5, 6 e 7, no Salmo 109 ou 110, dependendo da Bíblia, e numa das epístolas de Paulo aos Hebreus. Em Gênesis, Moisés nos fala, não é, que Melquisedeque é rei e sacerdote do Altíssimo, aquele que não tem genealogia, que não tem pai nem mãe, ou seja, é aquele que nasce de si mesmo, porque ele representa a própria causa, ele representa o próprio verbo criador, ele representa Deus, representando aí já uma regência, como eu disse, adotando aí a regência do próprio mundo, né? Por isso que ele, inclusive, toma esse título de rei e rainha do mundo. Melquisedeque tem aquele aspecto, né? Muitos falam desse aspecto quádruplo, não é? De mineral, uma parte vegetal, uma parte animal, uma parte hominal, e ele também é chamado de Senhor das Duas Faces, não é? Porque ele comanda, né? Melquisedeque comanda todo o jogo da evolução, todo o jogo da polaridade. Então, ele tem a face direita de Melquisedeque é pura luz, é puro amor, e a face esquerda de Melquisedeque é espada, é puro rigor. Não é? Então, existe como a consciência nasce
do contraste, não é? Que existe no jogo da polaridade. Melquisedeque representa o próprio regente do jogo da polaridade, ele representa a própria polaridade, por isso que ele é a própria lei. Vamos lembrar que a lei, maior que a tudo e a todos rege, ela pressupõe, não é? Quando manifestada, é a própria lei da causa e efeito, a lei do karma, representado ali pelos dois pratos da balança, ou seja, o próprio jogo da polaridade. A consciência de Melquisedeque pode se manifestar como uma pessoa. Isso já aconteceu algumas vezes. Quando Melquisedeque se manifesta de forma humana, ele se manifesta na pessoa do Conde de São Germano, essa figura lendária, não é, que existem relatos da sua passagem, não é, em diversas ocasiões importantes da história, não é, principalmente ali contexto europeu, Revolução Francesa, foi uma figura muito presente, ali é conhecido como Conde de Saint-Germain, é a própria manifestação humanizada de Melquisedeque na matéria, não é, como um ser humano. Existe também o aspecto masculino e o aspecto feminino. O aspecto masculino, o nome de São Germano é Lorenzo e o nome da sua contraparte feminina é Lorenza. São os gêmeos espirituais, que nós chamamos de gêmeos espirituais, é o aspecto masculino e o aspecto feminino do próprio rei e rainha do mundo, Lorenzo e Lorenza. Lorenzo Paolo Domiciani e Lorenza Feliciane Domiciani. Então, o rei Melquisedeque e a rainha Melquisedeque são os progenitores, são de onde vêm, são o bijan dos avataras, inclusive de Maitreya. Então, Maitreya é a manifestação do novo Buda, não é? O novo avatara do ciclo de Aquários, é uma projeção da própria consciência de Melquisedeque. Essa consciência voltada para a regência do novo ciclo de Aquário. Por isso que aí Maitreya faz o quê? Traz um novo estado de consciência. Maitreya também possui duplo aspecto, aspecto masculino e aspecto feminino. Possui também uma forma manifestada de forma trina, e também existe a relação, né? Existe a projeção como 7 seres, porque é assim que funciona todo o mecanismo de manifestação e de evolução. Não é? Sempre obedece essa forma arquetípica da unidade que se manifesta na Trindade no 3 e evolui em 7 etapas. Então existe o aspecto masculino e o aspecto feminino. Não é? O aspecto masculino é conhecido como Mitradeva, também conhecido como Buda humano, e o aspecto, podemos dizer, feminino, lógico que é andrógeno, mas o aspecto celestial, o aspecto espiritual mais ligado ao feminino, a Pavanadeva. Então existe o aspecto celeste e o aspecto terreno de Maitreya, a Pavanadeva e Mitradeva. Maitreya se manifesta antes na figura de suas duas colunas, Akigorje, que é o braço do rigor, a espada, e Akigorje, que é o braço do amor, o báculo. Atualmente, Maitreya se manifesta no mundo através da figura de Akigorje, o cavaleiro das idades, aquele que é representado nas tradições como o próprio São Jorge. A sabedoria iniciática das idades nos fala de sinais, os sinais que mostram, não é, que delineiam aí a manifestação dos avataras. Esse símbolo astrológico é chamado da grande conjunção. É a estrela dos magos, é quando Júpiter e Saturno fazem uma conjunção exata. Esse símbolo que é chamado de Asgalasha. Nós tivemos, nos últimos 20 anos, em 2 ocasiões, a manifestação dessa grande cruz, dessa grande estrela no céu, em maio do ano 2000, ou seja, na virada do milênio, e agora no ano de 2020, mais especificamente no dia 21 de dezembro de 2020, no auge da pandemia do coronavírus. Tivemos, portanto,
principalmente nesse dia 21 de dezembro de 2020, um grande sinal maravilhoso, esplendoroso no céu, revelando, não é, a manifestação efetiva da gloriosa consciência de Maitreya na face da Terra.